Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Tiago falando com vocês novamente. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre especiação. O que vem a ser especiação, né? Mas antes de falar em especiação, eu quero deixar claro um termo com vocês. O que vem a ser espécie? Espécie nada mais é que o conjunto de indivíduos semelhantes e que são capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. Isto é, que também sejam capazes de reproduzir. Então, espécie, indivíduos muito semelhantes que cruzam entre si, geram filhos, e esses filhos são capazes de cruzar entre si, não entre os filhos, mas cruzar e se reproduzir. Caso o indivíduo não seja, o filho não seja fértil, não é considerado espécie. E caso eles não sejam capazes de cruzar entre si, também eles não são espécie. Então, espécie é isso, é um conjunto de indivíduos muito semelhantes capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. Ou seja, filhos que também sejam capazes de se reproduzir. E o que vem a ser especiação? Especiação é basicamente a formação de novas espécies devido à diferença no genoma. O surgimento de uma ou mais espécies a partir de um ancestral em comum. Tá? Há necessidade de haver um ancestral em comum. Tá? Os processos que levam à formação dessas novas espécies ocorrem devido às diferenças surgidas no genoma. Então, deve haver uma alteração no genoma para que ocorra a especiação. Tá? E com o genoma de as populações diferentes de uma mesma espécie, logo também será ocasionado o isolamento reprodutivo, ou seja, as espécies, os indivíduos das espécies não poderão se cruzar e não terão filhos férteis e, consequentemente, aparecimento de duas espécies. Então, no processo de formação das espécies, tem uma espécie, uma população de indivíduo original. Tá? Nessa população de indivíduo original, vamos dizer, elas se dividem, a população, dois grupos, sendo que essa divisão, após essa divisão, aconteça uma alteração no genoma, há uma diferença no genoma dessas espécies, dessas populações diferentes, e a alteração desse genoma vai provocar o isolamento reprodutivo, as espécies não poderão cruzar e nem ter filhos férteis, e com isso surgirão essas duas espécies. Como nessa imagem, você tem uma população, indivíduos de uma espécie, e essa espécie ela deu origem a duas outras. Nesse caso aqui, uma se manteve e deu origem a uma outra. Essas espécies são diferentes, possuem características diferentes, o genoma é diferente, logo elas não podem cruzar entre si e produzir filhos férteis. Ok? E quero deixar com vocês também dois termos, isolamento geográfico e redução do fluxo gênico. Isolamento geográfico, como o próprio nome diz, é o isolamento, isolamento geográfico, mas é como se fosse uma barreira geográfica. Tá? Com isolamento geográfico podem surgir novas espécies através da seleção natural. Como ao isolamento geográfico, ambientes diferentes proporcionam pressão seletiva diferente. Logo, se proporcionam pressão seletiva diferente, as características desenvolvidas pela população vai ser diferente. Tá? Então, a população da área A e a população da área B. A pressão da área A não é igual à pressão da área B. Logo, a espécie, logo as características, melhor dizendo, selecionadas na área A não será igual às selecionadas na área B. E redução do fluxo gênico. A redução do fluxo gênico é referente a quando populações que ocupam grandes áreas e a reprodução acontece somente entre grupos que vivem próximos. Você tem, vamos imaginar uma área, uma floresta, onde há população da mesma espécie, tá? De animais, vamos dizer, de aves,
em toda a floresta, uma área enorme. E a reprodução vai acontecer somente em grupos próximos. Tá? E isso seria reduzir o fluxo gênico, porque essa redução, esse fluxo gênico fica concentrado em pequenos grupos. Ele não é disperso por toda a área. Ok? Há 3 tipos de especiação: a alopátrica, a simpátrica e a parapátrica. Não é prapátrica, parapátrica. Ok? No caso da alopátrica, nós também podemos falar da peripátrica, que é um subtipo ou é um tipo de alopátrica. Peripátrica ou efeito fundador. Simpátrica e parapátrica. Agora nós vamos falar da alopátrica. A especiação alopátrica, alo vem de outros e pátrica de lugar. Então, outros lugares. É uma especiação que acontece com isolamento geográfico. Tá? 2 populações de uma mesma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Neste caso aqui, separado por um rio. Então, você tem uma população, a mesma espécie, e essa população foi separada por uma barreira geográfica. Essa separação espacial interrompeu o fluxo gênico entre as espécies. Se interrompeu o fluxo gênico, logo não há troca, não há reprodução entre elas, não há troca de material genético, logo surge uma divergência genética provocando o isolamento reprodutivo. Então, a alopátrica, ela acontece a partir de uma barreira geográfica. Ok? Então, a especiação alopátrica. Nesta figura é um exemplo semelhante à figura anterior, só que neste caso aqui é com animais. Tá? Você tinha uma população original, no caso do norte e migrava para o sul, e ela foi separada, tá, por uma barreira geográfica. Uma parte foi para o lado leste, a outra parte foi para o lado oeste. As pressões seletivas do lado leste e do lado oeste são diferentes. Se as pressões são diferentes, as características desenvolvidas por cada grupo também vai ser diferente. Tá? Com o passar do tempo, isso vai diminuir o fluxo gênico entre os grupos, né? Vai interromper o fluxo gênico entre os grupos, vai acontecer a divergência genética e a consequente isolamento reprodutivo. Mesmo que esses grupos, leste e oeste, se encontrem, voltem a se encontrar, eles não poderão, vamos dizer, se reproduzir. Tá? Eles não serão considerados uma espécie porque não irá produzir um indivíduo fértil. Né? O indivíduo produzido vai ser um indivíduo infértil, caso eles se reproduzam. Ok? E, como eu havia falado, antes de falar do efeito fundador, uma outra especiação alopátrica é referente aos esquilos Kaibab e o esquilo Abert. Tá? Esses esquilos possuem um grupo de esquilo, no caso o esquilo Kaibab. Eles foram separados pelo Grand Canyon. Com o passar do tempo, assim como no exemplo anterior, a pressão seletiva é diferente. Então, se é pressão seletiva é diferente, as características são diferentes. E no caso, as características apresentadas pelo esquilo Kaibab é que ele possui o corpo cinza, o abdômen cinza e a cauda branca. E no caso do esquilo Abert, é o contrário, possui o corpo acinzentado, a cauda acinzentada e a barriga branca. Então, são 2 espécies diferentes que surgiram a partir de uma espécie original. Elas não se reproduzem entre si. Isso tudo aconteceu pela barreira geográfica, diminuição do fluxo gênico, interrupção do fluxo gênico, divergência genética e isolamento reprodutivo. 2 espécies novas. Ok? E especiação peripátrica, como eu havia dito. A especiação peripátrica ou efeito fundador. Peri significa ao redor ou em torno, pátrica significa lugar. Tá? A especiação peripátrica ou o efeito fundador
ele se dá quando um pequeno número de indivíduos de uma comunidade, de uma população original, migra para um outro local. Tá? Essa migração ela pode ter duas consequências. Como é um pequeno número, uma pequena quantidade, esse grupo, essa população que migrou, essa pequena população, ela pode ser extinta, ela pode não vingar, podem morrer por ser uma pequena população, ou ela pode ter sucesso e colonizar essa determinada região para onde eles mudaram. Tá? Então, essa população, uma pequena população inicial, migrou de uma população original para fora dos limites e colonizou. A questão desse tipo de migração é que altera ou faz com que mantenha a alta frequência das doenças hereditárias. Vamos imaginar, como no exemplo que eu vou dar logo a seguir, essa população tenha problema genético. Então, ela ficará restrita, não restrita, mas ela ficar frequente, a frequência da alteração genética do problema genético nessa população vai ser maior do que na população original. Certo? Então vamos lá para o exemplo. O exemplo de especiação peripátrica, ou efeito fundador, é um exemplo dos Amish. Os Amish é um grupo religioso, uma população religiosa, que vivia na Alemanha. Esse grupo Amish migrou, uma pequena população migrou da Alemanha para a Suíça e da Suíça veio para os Estados Unidos. Tá? E aqui nos Estados Unidos instalaram-se e tiveram sucesso nesta migração. No caso do grupo Amish, ele possui algumas doenças hereditárias que tiveram frequência aumentada, que seria o nanismo, né, não cresce muito, não tem uma estatura muito alta, e a polidactilia, que é mais de 5 dedos na mão ou no pé. São 6, 7 dedos na mão ou no pé. Tá? Então a frequência dessas doenças hereditárias é aumentada na população originária por especiação peripátrica ou efeito fundador. E o outro tipo de especiação é a especiação simpátrica. Sim quer dizer igual, pátrica, lugar. Tá? Esse tipo de especiação não vai envolver isolamento geográfico. Nesse tipo, duas populações de uma mesma espécie vivem numa mesma área, mas apesar disso não há cruzamento entre elas. Não havendo cruzamento entre elas, vai levar às diferenças que resultam na especiação. Né? Como não há cruzamento, a interrupção ou diminuição do fluxo gênico. Interrupção e diminuição do fluxo gênico vai fazer com que haja divergência genética e logo vai haver a especiação. Tá? Essa especiação acontece por alterações cromossômicas, vamos assim dizer, né? Mutações cromossômicas que vai fazer com que haja uma população original dê origem a outras duas. Essa especiação simpátrica acontece também porque as espécies passam a explorar nichos novos, né, nichos diferentes. E cada vez que procura um nicho diferente, ela se isola do outro grupo. Tá? No caso aqui, nós temos exemplo de peixes ciclídeos da África. Então, nós temos peixes ciclídeos da África que vive no lago, que assumiu ou foi explorar um nicho em um rio, e outro grupo que foi explorar um nicho em outro rio. Então, com o passar do tempo, houve essa diferença, né, esse distanciamento, né, essa alteração, essa diminuição do fluxo, a interrupção do fluxo gênico. Logo, surgiu a divergência genética e o isolamento reprodutivo, que deu origem à especiação. Ok? E o último tipo de especiação é a especiação parapátrica,
O caso da especiação parapátrica, quer dizer ao lado, é quando a população, né, vive em áreas contíguas ou em áreas semelhantes ou na mesma área. É uma área única com diferentes habitantes, tá? Então, diferentes habitantes na mesma região, no caso, diferentes habitantes de uma mesma espécie numa determinada região. Essas espécies elas não se cruzam aleatoriamente, tá? Elas vão se cruzar somente entre as espécies ou os habitantes ou os indivíduos próximos. Tá? Os indivíduos distribuídos, né, por essas áreas adjacentes, né, exploram nichos diferentes e sofrem logo pressões diferentes, pressões seletivas diferentes, o que leva cada população a se adaptar ao local, né, se tornando novas espécies. Aqui como exemplo nós temos da grama Anthoxantho odoratum. É uma grama onde uma população, alguns habitantes, desenvolveram a tolerância a metais pesados e a outra não sofreu ou não desenvolveu essa tolerância, porque essa população não se desenvolveu em solo contaminado com esses metais pesados. Uma diferença entre eles é que a floração dessas espécies, vamos assim dizer, dessas populações é diferente. Então, estão no mesmo ambiente, né, em área contígua, é uma única área, só que este grupo não cruza com este grupo, porque este grupo desenvolveu a tolerância e este não. Logo, houve uma interrupção do fluxo gênico, divergência genética, isolamento reprodutivo e duas novas espécies. Certo? E que é só um resumo dos tipos de especiação. Nós temos a alopátrica, peripátrica ou efeito fundador, que é um tipo de especiação alopátrica, parapátrica e simpátrica. Nós temos as populações originais. A fase inicial da especiação na alopátrica é quando há a formação da barreira. Na peripátrica é quando uma pequena população migra para outro lugar. No caso, a parapátrica é quando um grupo conquista um novo nicho. Quando a gente lembra do exemplo anterior, a grama tolerante conquistou um novo nicho e a não tolerante continua. E a simpátrica, um polimorfismo dentro da população. São populações que exploram nichos diferentes, né, dentro de uma mesma área. Evolução dos mecanismos de isolamento reprodutivo. Na alopátrica, a partir que há o isolamento geográfico, com o passar do tempo, vai haver o isolamento reprodutivo. Peripátrica, a mesma coisa, a população migrou, essa migração faz com que a população sofra diferentes pressões seletivas e vai acabar causando o isolamento reprodutivo. Na parapátrica a mesma coisa e na simpátrica também. Por explorar nichos diferentes, acaba que sofrem pressões diferentes, divergência genética e isolamento reprodutivo, formando novas espécies. Ok? E para encerrar, nós vamos de exercício de fixação. Esta questão é deste ano ainda de 2020. De acordo com evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral, de uma espécie original, por meio de dois diferentes processos, a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. Sobre especiação, analise os seguintes eventos. Além da alopátrica e a simpátrica, nós temos a parapátrica. Acúmulo de diferenças genéticas entre as populações, estabelecimento de isolamento reprodutivo e surgimento da barreira geográfica. A sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de especiação alopátrica é... Então vamos lembrar, a alopátrica é quando há
uma barreira geográfica. Então, primeiro surge uma barreira geográfica que vai dividir a população. Feito essa divisão da população, vai causar o quê? Uma população vai estar sob uma pressão ambiental, pressão de seleção natural de um lugar e a outra população de outro lugar. Pressões seletivas diferentes. Isso vai fazer com que cada população desenvolva características diferentes. Logo, vai haver uma diferença genética. Se há diferença genética, logo vai acontecer o estabelecimento do isolamento reprodutivo. Uma espécie não vai poder mais cruzar com a outra. Então a resposta seria 3, que é o surgimento da barreira geográfica, 1, que é o acúmulo de diferenças genéticas entre populações, e 2, que é o estabelecimento do isolamento reprodutivo. Ok? Espero que todos tenham entendido. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Caso tenha alguma dúvida, é só avisar. E um abraço.